Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Monster Legends aqui no canal. E dessa vez vou estar trazendo para vocês um vídeo geral falando sobre diversas coisas do caça fugitivo. Inicialmente vou estar falando sobre o anti-fugitivo desse caça, que vai ser exatamente o último caça da Era Feral. Vou estar falando sobre as possibilidades de fugitivos da Liga 8 que podem aparecer nesse caça, equipes para enfrentar o fugitivo da Liga 8 desse caça, equipes que podem ser usadas no caça no geral para passar algumas ligas e comentar sobre, dar umas dicas com relação ao caça, falar sobre o anti-fugitivo, essas coisas assim. Então vai ser um vídeo falando sobre bastante coisa do caça, que vai ajudar tanto para quem é avançado no jogo, por conta que eu vou falar do caça atual, quanto para quem está evoluindo no jogo, porque eu vou dar dicas de como jogar no caça, falar monstros que são úteis no caça. E para começar eu vou estar falando primeiramente do anti-fugitivo, que vai ser o Rick Coyote. Ele é do elemento água e raio, só que em especial ele também vai ter ataque de metal, o que pode sim ajudar muito nesse caça, por conta que se o fugitivo da Liga 8 for o Carlo Cambino, ele vai dar crítico por conta desse ataque de metal. E ele também tem o raio e a água, fazendo com que os ataques de raio dele deem crítico caso o fugitivo da Liga 8 seja o Orson, que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto o Carlo Cambino quanto o Orson. Mas primeiramente eu vou falar sobre o Rick Coyote, que é o anti-fugitivo, que obrigatoriamente você tem que pregar ele nesse caça para poder dar um pouco mais de dano no fugitivo da Liga 8. Então, para começar, vocês observam aqui que ele tem a característica de anti-fugitivo da sexta temporada, então ele vai causar obrigatoriamente triplo de dano contra o fugitivo só por ter essa característica. E no rank 3 aqui, que seria o 130, ele também tem o ED de anti-generalista. Aí no caso, o fugitivo tendo reforçado, duro ou baluarte, esse anti-generalista vai contar fazendo com que ele cause mais um triplo de dano. Então, inicialmente você já observa que logo de cara ele já tem 2 triplos de dano contra o fugitivo da Liga 8, por conta que esse triplo de dano aqui já é o de todo o anti-fugitivo que vem. E esse daqui é uma outra característica que complementa um pouco mais o dano que ele vai causar. Aí agora vamos estar falando um pouquinho das características, não, dos ataques dele, porque para vocês ficarem cientes do que ele vai poder proporcionar de ataque e de dano. Ele tem um ataque que se chama Luzes Azuis, que causa dano moderado de água a um inimigo. Tem um ataque que se chama Dark Shades, causa dano baixo de trovão a todos os inimigos. Justiça à Venda, causa dano insano de metal a um inimigo e requer recarga. Então esse ataque vai ser bem importante caso o Carlo Cambino seja o fugitivo da Liga 8. Loyal to the Breach, causa enorme dano de água ao inimigo e aplica vazamento de resistência ao inimigo, requer recarga. Proteger e Coletar, causa dano moderado de água a todos os inimigos e aplica vazamento de resistência a todos os inimigos, requer recarga. Fique aí, causa dano moderado de trovão a todos os inimigos, aplica eletrificar a todos os inimigos e requer recarga. Aí a gente tem aqui também Parar de Resistir, que ele ganha o anti-generalista, né, que seria o ódio a anti-generalista, que seria o resistente, reforçado e baluarte. Aí ele ganha esse anti-generalista e também ganha mais um triplo de dano. E esse ataque também requer recarga. The Law Bands, que causa enorme dano de trovão ao inimigo, aplica eletrificado ao inimigo e requer recarga. E o ataque especial, que se chama Por que Você Está Nervoso, ele remove efeitos de status positivos, desativa trait de todos os inimigos e causa enorme dano de água a todos os inimigos. Então o anti-fugitivo vai ser esse, o Rick Coyote, atacante de água e raio, com característica de anti-generalista, que seria o ódio à Umbrella, como algumas pessoas falam. E ele também vai ter ataque de metal.
vai ter a característica de imunidade a controle também, que eu esqueci de falar. E esse ataque de metal ele vai se encaixar caso o fugitivo da Liga 8 seja o Carlo Gambino. Agora que eu falei sobre o antifugitivo, a gente vai falar sobre as duas possibilidades de fugitivos que podem aparecer na Liga 8. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui os dois fugitivos que podem aparecer na Liga 8 para justamente facilitar. Aqui, Carlo Gambino é esse daqui. Vocês podem observar que ele tem a característica de reforçado, o que justamente se encaixa com o antigeneralista, que seria o ódio a reforçado, baluarte, que o antifugitivo tem. E aí, como ele tem essa característica, o antifugitivo ele vai causar o triplo de dano por conta do antigeneralista. E uma observação, o Carlo Gambino ele vai ser de luz, tá? Ele tá aqui como escuridão, mas caso ele venha como fugitivo da Liga 8, ele vai vir com o elemento luz. Por conta disso que o ataque de metal do Rick Coyote, que é o antifugitivo, ele vai servir e vai dar crítico no Carlo Gambino, por conta disso. E a outra opção de fugitivo da Liga 8 seria o Orson, porque o nome dele ele vai ser chamado de Orson, porém aqui no jogo ele é chamado de Orcat, vai ser esse daqui. E ele vai ter o elemento água e escuridão, então não só água, além de água ele também vai apresentar o elemento escuridão. E obviamente ele também vai ter a característica de resistente ou reforçado ou baluarte, que também vai se encaixar com o antigeneralista do antifugitivo Rick Coyote. Por isso que é importante vocês pegarem o antifugitivo Rick Coyote quanto antes. Então jogar, farmando as moedas, pegar as 7.500 moedas para poder obter o antifugitivo, upar ele um pouquinho para poder aumentar o dano que ele for causar e conseguir dar o máximo de dano possível. Pronto, e agora que eu falei sobre o antifugitivo, falei sobre as duas possibilidades de fugitivo que podem aparecer na Liga 8, eu vou comentar sobre as possibilidades de equipes para usar na Liga 8, tanto se for o Carlo Gambino, quanto se for o Orson de fugitivo na Liga 8. Então, caso o fugitivo da Liga 8 seja o Carlo Gambino, de Striker, o ideal é vocês usarem a Rapustina, por conta que a Rapustina ela tem também o antigeneralista, que é uma característica que o Rick Coyote, que é o antifugitivo, também tem. Então, o fugitivo da Liga 8 vai ter o reforçado, ela vai causar o triplo de dano e ela vai se encaixar no Carlo Gambino por conta desse ataque de metal que ela vai dar crítico e também por conta que ela tem o anti-luz. E o anti-luz vai fazer com que ela dê mais um triplo de dano. Ela também tem ataque aqui que aplica toxinas para poder potencializar o dano. Tem esse ataque de raio aqui que além de causar bastante dano, ela ganha esse dobro de dano, fazendo com que ela cause mais dano ainda. Tudo para potencializar o dano dela. Aí nas relíquias aqui vocês podem botar a espada de laser beam, que é interessante, e a essência de Shadowinha. E junto com a Rapustina, vocês podem estar usando o K911 e a Quintalaça. O K911 por quê? Porque ele aplica vulnerável, ele remove efeitos positivos e negativos, aplica incentivo de dano aos aliados, dobro de dano a um aliado, e ele também tem a relíquia de amuleto, que pode aplicar toxinas. A Quintalaça, por conta de congelar o fugitivo e aplicar o ódio ao congelamento para proporcionar mais um triplo de dano à Rapustina. Agora, caso vocês não tenham nem o K911 e nem a Quintalaça, qual seria a outra opção que você poderia usar? No lugar da Quintalaça, você poderia colocar o Jorgelato, visto que o Jorgelato ele faz a mesma coisa que a Quintalaça, ele aplica congelamento e aplica o ódio frio para fazer com que a Rapustina cause o triplo de dano, mais um triplo de dano. E no lugar do K911 pode ser usado a Superfume, porque a Superfume também aplica o vulnerável, assim como o K911 aplica.
A Superfume também aplica incentivo de dano, dobro de dano. E ela também tem a relíquia de armadilha para poder causar toxinas. E aí, caso você não tiver o K911, você pode usar a Rapustina no lugar. Isso se tratando, caso o fugitivo seja o Carlo Gambino, que é aquele de luz que eu mostrei. Caso você não tenha a Rapustina, aí você não vai conseguir causar tanto dano. Então, por isso que eu não vou nem falar, qual seria a outra opção de Striker para eu poder usar contra o Carlo Gambino se eu não tiver Rapustina. Cara, eu não vou nem falar outra opção de Striker aqui porque não vale a pena, visto que qualquer outro Striker que você use não vai causar tanto dano em comparação à Rapustina. Então, você pode usar qualquer outro aqui que o dano não vai chegar perto. Por isso que a recomendação de Striker, caso seja o Carlo Gambino, é a Rapustina. E caso o fugitivo da Liga 8 seja o Orson, que é aquele que eu mostrei de água, que vai ser de água e escuridão, de Striker vocês vão usar o Shopork, que é um dos monstros mais fortes do jogo no quesito causar dano, por conta que o Orson ele é de água e escuridão, então o Shopork ele tem o anti-escuridão, já vai fazer com que ele cause o triplo de dano. Ele também tem o anti-sangramento, que vai fazer com que ele cause outro triplo de dano. E ele tem ataque que aplica sangramento. Então ele vai aproveitar também desse anti-sangramento, porque ele pode usar primeiro esse ataque aqui, que aplica o sangramento. Aí na segunda rodada ele usa esse ataque aqui, que aplica triplo de dano. E na terceira rodada ele usa esse daqui. Então vai somar o dano do sangramento que o fugitivo vai levar, com um triplo de dano desse ataque, com o segundo triplo de dano do anti-escuridão, com o terceiro triplo de dano do anti-sangramento. E aí ele vai ter 3 triplos de dano, mais o crítico desse ataque fortíssimo de luz no Orson. Ou seja, é a melhor opção para você usar caso o fugitivo seja o Orson. E aqui nas relíquias, 2 espadas, vocês podem botar 2 espadas de laser beam, que é o padrão que bastante gente usa. E junto com o Shopork, vocês podem estar usando Jorgelato, que como eu falei, ele congela e aplica o anticongelamento para você causar triplo de dano. E aqui você pode usar o Florael, que ele vai fazer com que aplique dobro de dano e incentivo de dano aos aliados. Também aplica duplo dano a um aliado e ele também aplica triplo dano a um aliado. Então você pode ter sorte de ele usar tanto esse ataque quanto esse ataque aqui para fazer com que aumente mais um dobro de dano, mais um incentivo de dano e mais um triplo de dano. Se combasse certinho, aí você teria 4 triplos de dano no Shopork, mais um dobro e mais um incentivo. E mais as toxinas, que também podem ser aplicadas pelo amuleto aqui, ou também a armadilha aqui, Caso você não tenha um amuleto, você pode botar a armadilha aqui no Jorgelato e vai aplicar toxinas também, além de poder usar o chifre de Kiridar junto ao Jorgelato. Essa aqui seria a melhor opção de equipe. E aí, caso você não tivesse nem o Florael nem o Jorgelato, era só você colocar a Superfume no lugar do Florael e a Quintalaça no lugar do Jorgelato. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de dano, uma média de dano assim mais ou menos que possa vir a ser causada com esses monstros. Se a equipe que você estiver usando for Shopork, Florael e Jorgelato, e digamos que o Shopork tenha full runas 14 de força, o Florael full runas 14 também, e o Jorgelato com uma runa 14. Se você estiver nessa situação, você vai causar 1 bilhão e 700 milhões de dano, só para ter uma ideia de padrão de dano. Agora, se os seus monstros estiverem full runa X, runa nível 10, você vai causar 700 milhões de dano. E caso você esteja usando, vou até botar aqui para vocês verem. Aqui, caso você esteja usando Quintalaça, Rapustina e K911, a Rapustina com full runas 14, a Quintalaça com 2 runas 14 e o K911 com uma runa 14, você vai causar 1 bilhão e 500 milhões de dano.
Agora, se você tiver com runas nível X, nível 10, você vai causar entre 600 e 700 milhões de dano. Obviamente que o nível dos monstros também influencia você causar mais dano ou não, depende do nível que seu Striker vai estar, mas é só para vocês terem ideia de uma média de dano que possa vir a ser causado. E agora eu vou estar falando sobre monstros que são importantes você ter, que podem aparecer em alguma situação, em algum caso específico. Primeiro eu vou estar passando aqui só para vocês verem uma tier list, que é como se fosse a base de monstros que você tem que ter para, se por acaso aparecer e você precisar em alguma situação no caça. Então os monstros dessa lista aqui são os monstros que é importante você ter, nem que seja guardado, nem que seja no nível 100, para você upar depois em algum momento, porque pode em algum momento acontecer de aparecer em algum caça. Então você tendo, é importante você deixar guardado para que, se por acaso aparecer um caça para usar esse monstro, você já vai ter e aí já vai conseguir se organizar. Então, estou mostrando a lista aqui e vou falar também sobre cada monstro dessa lista especificamente, separado. Bom, vamos lá. Começando a falar sobre os monstros que são importantes você ter no caça. Começando pela Zenfira, é uma lendária de fogo, bastante útil, né? Ela tem o ED de anti-elemento aleatório aos aliados. Então, se você der sorte de cair o elemento que você quer, né, o anti-elemento que você quer, já vai proporcionar um triplo de dano para você causar. Mas obviamente que depende de sorte. Algumas pessoas ainda usam a Zenfira, por mais que tenha opções melhores que ela, ainda assim bastante gente usa, né? Ela tem também a questão de aplicar fraqueza a elementos aleatórios, aplica incentivo de dano aos aliados, remove efeitos negativos, aplica visão real, evasão e incentivo de dano aos aliados. Então, por conta de todos esses buffs que ela causa, os anti-elementos, as fraquezas de elementos aleatórios, dando sorte, dá pra você causar bastante dano com ela. Então, depende um pouco de sorte, mas querendo ou não, ela aparece e é útil no caça. Segunda amostra que também pode ser útil em algum caça. A Taine, sobre a questão de características dela, não é o que chama atenção. O que chama atenção é que ela aplica mega provocação a um inimigo, e isso ela pode usar junto com algum monstro que tenha ódio à provocação ou a mega provocação. Inclusive com o Master Marcha, que eu vou falar já já. Ela também aplica bloqueio de efeitos positivos e remove efeitos positivos e negativos e aplica toxinas com o amuleto. Agora eu vou falar sobre o Master Marcha, que justamente comba um pouquinho com a Taine, e aí eu vou falar disso aqui para vocês entenderem como é que funciona o combo deles, né? O Master Marcha, ele tem a questão de aplicar a anti-provocação e o anti-sangramento. Ele também tem a armadilha de Aderlance para poder aplicar toxinas. E por que que ele comba com a Taine, né? Porque a Taine, ela vai pegar e vai aplicar provocação, mega provocação ao fugitivo. E aí, o Master Marcha, ele vai aplicar anti-provocação a todos os aliados, fazendo com que, já que o inimigo esteja com mega provocação, o seu Striker vai receber a anti-provocação do Master Marcha e vai ganhar um triplo de dano para causar o triplo de dano contra a provocação ou mega provocação do fugitivo. Então o combo deles pode ser feito muito nesse sentido, de você pegar e aproveitar a mega provocação aplicada pela Taine e combar com o anti-provocação aplicado pelo Master Marcha. E também dá para se aproveitar desse anti-sangramento, porque se o fugitivo levar efeito de sangramento, o seu Striker vai causar mais um triplo de dano por conta desse anti-sangramento que ele vai receber, né? E aí eu citei como exemplo aqui o Shadow Bolts, porque ele aplica sangramento, e aí ele receberia o triplo de dano do anticoveiro dele, caso se encaixasse no caça, receberia o triplo de dano do anti-provocação e o triplo de dano do anti-sangramento.
Por isso que comba a questão de você usar Master Marcha junto com Taine. Os dois juntos eles combam por conta disso. Continuando aqui, a gente tem a Shadowinha, que vai ser utilizada no caça única e exclusivamente para aplicar anti-luz. Então ela só vai aparecer caso você esteja algum fugitivo do elemento luz ou algum monstro que você queira combar aplicando a fraqueza à luz, e aí você usa o anti-luz junto com ela para poder o Striker causar mais dano, mas é única e exclusivamente nessa situação. O Jorgelato e a Quintalaço eu já falei, então não preciso citar de novo aqui. Aí a gente tem aqui também outro que eu vou mostrar, que é o Harpiker. Calma, peraí que eu digitei errado. Aí a gente tem mais um para falar aqui, que seria o Harpiker. Ele tem visão real, tem perfuração e ele tem anti-mar, aplica sangramento e vulnerável. Então, caso apareça algum fugitivo do livro Mar, ele pode ser útil, porque ele já vai ter o anti-mar, vai causar triplo de dano por conta disso, vai ter o sangramento, e aí você pode combar com o Master Marcha para que ele aplique o anti-sangramento no Harpiker, aí o Harpiker ganha mais um triplo de dano, vai potencializar o dano com o vulnerável que o próprio Harpiker aplica, toxinas também que podem ser aplicadas, potencializando mais ainda o dano. Então o Harpiker ele é mais para como se fosse em um fugitivo que tivesse do livro Mar, né, por conta do anti-mar que ele tem. Por mais que ele seja um striker de raio metal, você não vai usar ele muito assim, porque ele já é de eras passadas já. Então acredito que ele se encaixa mais se for um fugitivo do livro Mar. Aí a gente tem também o Kenecro. Kenecro foi um monstro que foi muito usado há bastante tempo atrás. Depois sumiu assim bastante do caça. Mas é bom ter ele guardado e upado, porque vai que ele aparece em algum caça aí pra você usar. Porque ele tem bastante ataques de dano alto, de fogo e de escuridão. Causa bastante dano. Então é interessante ter ele guardado, upado, porque vai que aparece algum caça, né? Aí antes você ter guardado e upado do que você não ter e precisar. Mais um aqui, Matar-Ragon. Ele tem, vocês já podem ver aqui, o anti-dragões e a fraqueza mágica. Então ele se aproveita da fraqueza mágica para causar crítico e ganha o triplo de dano do anti-dragões enfrentando o fugitivo dragões. E ele também aplica sangramento ao inimigo, fazendo com que você possa combater também com o anti-sangramento do Master Marcha. Tem várias possibilidades que vocês podem fazer. Aí nós temos aqui também a Surgênia, que seria única e exclusivamente por conta do anti-sangramento, mas a utilidade dela seria mais isso mesmo. A gente tem aqui também o Ion V2, que foi bastante usado no caça por bastante tempo, por conta dos anti-elementos aleatórios que ele tem, dos buffs de incentivo, dobro, triplo de dano, e ele foi deixado um pouco para trás por conta que o Roger veio, e aí o Roger tomou o lugar do Ion V2 literalmente, porque ele faz as coisas que o Ion V2 faz, só que melhor. Então o Ion V2, quem está usando ele é quem não tem o Roger ou não tem opções melhores, mas querendo ou não, o Ion V2 ajuda bastante. Aí a gente tem aqui também mais um que pode aparecer no caça, que seria o Mad Country, por conta que ele aplica fraqueza à luz e ele tem ataques de anti-abominação também. Então você pode usar ele em algum fugitivo caso você queira dar o crítico com a fraqueza de luz, e especificamente contra monstros que tenham abominação, porque ele vai causar o triplo de dano da anti-abominação. Outro que tem anti-abominação seria o Bandoleiro. Encaixaria também caso o fugitivo tivesse abominação de característica. Aí agora eu vou falar uma monstra aqui que já está bastante ultrapassada, que é bem em último caso e que você só usa caso você realmente não tenha opções melhores, porque quase ninguém está usando ela, tá? Mas uma menção aqui a Albinaça, que aplica bastante anti-elementos e alguns buffs, mas
é muito mais caso você não tem coisa melhor. Porque se você não tiver coisa melhor, aí você vai ter que usar ela. Porque ela basicamente hoje em dia a galera tá usando mais no Coliseu. Então é só se realmente você não tiver coisa melhor. Aí a gente tem aqui esse perfume que eu não tenho dúvida nenhuma que é a amostra principal do caça. Ela que você tem que ter para usar sempre. Ela é a base de muitos caças aí. Ela tem esse AD aqui de 25% de incentivo de dano. Ela aplica vulnerável, aplica toxinas, aplica incentivo de dano e dobro de dano. E é uma das mostras melhores assim para você buffar dano, proporcionar mais dano com as toxinas e o vulnerável. E todo mundo fica usando ela com certeza. Outra mostra que você só usa caso você não tenha opção melhor é a Kuromako Kaori. Ela tem bastante ataques que buffam dano, mas tem opções melhores que ela. Eu menciono aqui porque, querendo ou não, algumas pessoas ainda usam e aí vale a pena ressaltar. Mais um striker interessante aqui é o Hansettel, que ele tem perfuração e ele tem anti-vilão, então é bom para você usar contra um fugitivo que tem a característica de vilão. Aí você vai causar triplo de dano e você também vai passar por cima de escudos caso ele tenha, ou evasão, essas coisas assim. Que a perfuração ela passa por cima de tudo, né? E aí é um monstro muito bom para você upar e usado bastante em guerras também. Aí a gente tem a Rapustina, não precisa eu comentar aqui, eu já falei sobre ela. Tem o Shellpork também que eu já comentei. Tem o Shadow Bolts que foi recente. Bastante gente usou ele por conta do anticoveiro, né? Ataque de sangramento também que ele tem. E querendo ou não ajudou bastante no caça que veio dele. A gente tem aqui um monstro que inclusive veio em caça e que é interessante falar. O Hunterling aqui, ele tem esse AD de 25% de incentivo de dano. Ele também tem o ódio à evasão em área. Então se o fugitivo tiver evasão em área, os seus monstros podem causar o triplo de dano nele por conta desse ódio à evasão em área. E ele também tem um ataque que aplica triplo de dano a um aliado. Se você der sorte de cair esse ataque, vai causar mais dano ainda. Aqui a gente tem a Charm também, dessa era feral. Ela tem perfuração, anti-sangramento e fraqueza mágica. A fraqueza mágica, qualquer monstro que ela aplique essa fraqueza mágica, ela vai dar crítico, então proporciona muito poder de fogo a ela, né? Ela vai causar muito crítico o tempo todo, ainda mais com essa perfuração passando por cima de escudo, de evasão. Se aproveita também desse anti-sangramento dela para causar um triplo de dano. E é muito forte e muito utilizada sem dúvida nenhuma. A gente tem aqui o Red Eye Roger, como eu falei, que veio para substituir o OV2, aplica bastante anti-elemento e tem ataques de incentivo de dano, dobro de dano, triplo de dano, aplica toxinas com relíquia e é muito usado, com certeza veio aí para ser um dos mais fortes para usar no caça. King Wanda veio recente aí também, outro que tem a característica de anti-vilão. Ele também dá para você usar em vários caças porque ele tem dano de água, dano de natureza, dano de escuridão. E além do anti-vilão, ele também tem um ataque que aplica anti-magia. Algumas pessoas podem esquecer, mas o anti-magia dele faz com que ele cause triplo de dano contra monstros de magia também. Então é uma opção caso você queira estar usando ele. Aí a gente tem aqui também outra dessa era atual que veio e poderia ter sido usado no caça, mas a Social Point fez a besteira de deixar o fugitivo com um elemento só, que seria a Violentine, e por conta que ela aplica anti-terra, então é interessante para você usar contra monstros de terra para causar triplo de dano contra ele. Ela também aplica, ele também aplica vulnerável a fogo e toxinas. E a gente tem também o R de Solariot, que foi usado recentemente em caça aí também. Ele tem esse AD de 25% de incentivo de dano. Ele aplica antifogo, fraqueza à água, incentivo de dano e dobro de dano. Tem toxinas também pelo amuleto, então dá pra você usar em diversas situações. A gente tem também o Florael, que eu já comentei aqui no começo do vídeo e já mostrei também que ele vai poder ser usado nesse caça. O K911 é a mesma coisa, já falei. Aí a gente tem aqui também
Uma outra monstra que pode aparecer em algum caso, então vale mencionar aqui, que seria a Puzes, por conta desse anti-montanha que ela tem. Então caso o fugitivo venha com característica de montanha, dá para você usar. Ela também tem ataque com dobro de dano, com anti-elemento aleatório ela mesma. Então se você der sorte e cair o elemento do fugitivo, você vai ter 2 triplos de dano, tanto o anti-montanha quanto o anti-elemento que cair. Aí a gente tem aqui também o Detection, que aplica vulnerável, incentivo e dobro de dano. E ele tem anti-evasão em área, fazendo com que ele cause triplo de dano contra um fugitivo que tenha evasão em área. A gente tem aqui o Ancestral Kirkman Walker agora, porque ele tem o ED de anti-perfuração, ele tem danos altos de água e metal, e na terceira rodada dele, no terceiro ataque dele no caça, como ele é imune a controle, ele instantaneamente vai despertar, e aí o ataque que ele der, ele vai causar triplo de dano. Então ele vai bater e vai causar 3 vezes mais dano. É interessante para você usar, por conta desse triplo de dano dele no final também. Em alguns casos pode vir a ser interessante, caso não tenha opção melhor. Aí a gente vai voltar aqui para a era atual. Aspero Flame, eu acho interessante mencionar aqui também, porque ele tem perfuração e tem danos bem altos de metal e fogo. Então, se você não tiver alguma outra coisa, você pode estar usando ele. Aí eu vou mencionar aqui também mais um Robotito. É interessante mencionar. Por quê? Porque ele aplica fraqueza natureza e raio e fraquezas elementais aleatórias. Então você pode aproveitar muito isso, dessas fraquezas, se você tiver sorte. E também combar com striker de natureza ou de raio para poder dar crítico. Ele também aplica incentivo de dano ao aliado, remove efeitos negativos e positivos, tem o escudo pirofóbico e o chifre de Kiridá. Aí eu vou comentar aqui sobre mais um também. O Knuckles, que veio recente aí, por conta dessa fraqueza de metal diária. Então todo o ataque dele de metal vai dar crítico por conta dessa fraqueza. E ele tem ataques bem fortes de metal, que inclusive removem e bloqueiam o escudo. Então é interessante para você usar também. Ele tem o anti-coveiro também, que é importante mencionar. Aí a gente tem outro aqui que é um pouquinho parecido com a Puzes, porque também tem anti-montanha, igual a Puzes tem. E ele também tem bloqueio de escudos e dobro de dano. Então dá para você usar em algum fugitivo que tenha característica de montanha. E vou mencionar mais um aqui que é até de umas eras atrás, que seria o Mozerk, por conta do antimecânico. Então, caso o fugitivo seja do nível mecânico, ele pode ser usado para causar o triplo de dano, vai dar bastante dano. A gente tem aqui o Rust Redtail, outro que vale a pena mencionar. Ele tem esse anti-natureza aqui, então ele vai dar triplo de dano contra a monstro de natureza. Já dá bastante dano, né? Porque ele é do elemento fogo, tem fogo 2 vezes aqui. Mais o anti-natureza vai dar mais crítico ainda. Tem ataque de dobro e de triplo de dano para potencializar mais ainda o dano dele. Mais um aqui que bastante gente não conhece, mas que ele pode ser útil, porque a princípio você olha aqui as características dele e você não dá nada para ele, né? Mas ele pode ser útil em algum caso assim, tá? Porque ele tem anti-marinheiros estelares. Então, se o fugitivo vier com características de marinheiros estelares, você vai poder ter esse anti aqui. Eu acho que é um dos poucos monstros, se não for o único, que aplica anti-marinheiros estelares, se eu não tiver dúvida. E esse anti-marinheiros estelares vai ser uma salvação para você causar um triplo de dano contra o fugitivo desse tipo. Ele também aplica incentivo de dano, triplo de dano e toxinas, e remove efeitos positivos, remove efeitos negativos também. Aí eu vou mencionar mais um aqui também, Junk Joe, porque ele tem o anti-artefato, vulnerável, dobro de dano, anti-elemento aleatório é um aliado, mas principalmente um anti-artefato. Se você for enfrentar um fugitivo que tem a característica de artefato, ele vai ser interessante por conta desse anti-artefato. Eu vou comentar outro aqui, o Firecatcher. Eu acho que é interessante eu falar dele também.
Mais um Firecatcher, porque ele tem o ED de fraqueza a algum elemento aleatório. Aplica fraqueza à luz também, aplica vulnerabilidade a fogo. Tem várias fraquezas a elementos aleatórios e toxinas no amuleto da relíquia. Então dá pra você usar em algumas situações, principalmente quando você quiser combar com algum striker de fogo, por conta da vulnerabilidade a fogo, ou algum striker de luz, por conta da fraqueza à luz. Pode ser útil também. The Nephew Slayer, porque ele tem anti-moribundo e aplica fraqueza fraqueza não, aplica anti-elemento aleatório e também tem o efeito de sangramento, mas é mais usado principalmente para quando vier um fugitivo com a característica moribundo. A gente tem aqui uma outra amostra que eu acho que bastante gente não conhece, que é a Tuska. Ela tem esse AD aqui de 25% de incentivo de dano, tem sangramento e tem anti-sangramento. Um triplo de dano pelo menos, que seria o anti-sangramento, dá pra usar. E a última amostra que eu vou mencionar aqui seria a Ingênica, essa lendária de fogo aqui, que tem também anti-artefato, desativa trait, aplica dobro de dano, tem ataque com dano mágico e também tem ataques de fogo. Então além dela ser de fogo, ela também tem ataque que dá dano mágico. Por mais que você vá usar ela para buffar o dano por conta do anti-artefato e dobro de dano, em algum momento pode acontecer dela usar algum outro ataque diferente. E aí esse ataque de dano mágico pode causar alguma ajuda também por conta do dano que ela vai causar. E para finalizar o vídeo, eu vou estar passando algumas dicas aqui com relação ao caça no geral para estar ajudando vocês. O caça ele sempre vem um dia de sexta-feira, começa sempre às 9 horas em ponto. Então é interessante vocês botarem um despertador ou alguma coisa do tipo para poder alertar vocês e vocês acordarem no horário. Eu mesmo sempre uso o despertador ou o cronômetro quando eu estou fazendo algum evento de alguma ilha progressiva ou quando tem caça. Aqui mesmo, tá vendo esse temporizador que eu botei aqui? É justamente para fazer coleta da ilha progressiva, para não perder. Que aí você pega, faz suas coisas que você tem que fazer normalmente e quando tocar o horário para você fazer alguma coisa, você já vai saber e não precisa se preocupar. Então começa sempre dia de sexta-feira às 9 horas. Dica importante, aproveitar sempre o primeiro dia do caça, porque é o dia que todos estão em igualdade de condições, começando em ligas baixas. E aí, se você não causa tanto dano, foque no primeiro dia, porque se você cair em uma sala com alguém que dá mais dano, você pode ir subindo de liga com a ajuda dessas pessoas. Assim que começar, a primeira coisa que deve fazer é deixar sua equipe já montada, monstros de ataque, relíquias e runas certas, ficar 100% ligado nas primeiras ligas 1 a 6, porque tem os fugitivos mais fracos, dá para matar com mais facilidade, e aí são para você conseguir as primeiras joias do evento com mais tranquilidade, né? A equipe de caça fugitiva é baseada sempre em 2 bufadores de dano e um striker. Na maioria das vezes o striker tem que ser o último a atacar e os bufadores de dano tem que ser mais rápidos e ter runa de força e equipe para poder aumentar o dano. Ter atenção a atacar o fugitivo, porque não podem matar com um único ataque. Às vezes, né, acontece de não matarem um único ataque e aí você acabar atacando e roubando o fugitivo. Ter paciência e esperar os outros gastarem os pontos procurando o fugitivo e saber gastar seus pontos só quando estiver próximo de achar ele, porque é interessante sempre você ter pelo menos 2 pontos de reserva para atacar o fugitivo. Atenção às setas no mapa para traçar as linhas e encurtar o caminho de você achar onde o fugitivo vai estar. Focar em comprar o antifugitivo pegando o máximo de células dele na loja e só depois disso comprar células de outros monstros. Se você não tiver uma equipe forte, cara, não ataque o fugitivo. Foque em procurar os baús no mapa e também foque em procurar o fugitivo. E sobre a questão dos baús, principalmente se for baú roxo ou vermelho, que é o que mais vai ajudar. E tenham em mente os monstros principais que vocês devem ter para algum caça específico, como eu mostrei na tier list aí, que eu vou deixar de novo a tier list aqui para finalizar. Esses são os principais monstros que vocês devem ter guardados para poder usar em algum caça, então tentem obter eles, vai ser útil com certeza.